A 10ª carta de Joel Goldsmith aos seus alunos, mês de outubro de 1954. O grande segredo. O Mestre Cristo Jesus disse: Não resistais ao mal, mas qualquer um que te bater na tua face direita, vire-lhe o outro lado também. Mateus, capítulo 5, 39. Ele nos deu uma grande sabedoria espiritual que, dentro de mim, eu chamo de o grande segredo. Esta sabedoria tem sido conhecida pelos professores espirituais ao longo dos tempos, mas nunca ficou clara para o mundo, porque a menos que se entenda o princípio envolvido, seria totalmente impossível obedecê-lo. Temos achado impossível não nos ressentirmos das injustiças e das desigualdades, das indignidades, das pessoas e condições perturbadoras da existência humana, mas nos é dito: não resistais ao mal. No fundo, dentro de cada um de nós há um ponto de quietude, que é uma área da consciência na qual nada do mundo pode entrar e que nunca é perturbado por qualquer coisa, qualquer pessoa ou condição. Este ponto da consciência é como uma piscina de água profunda e clara, e nada pode sequer agitar a sua superfície de quietude e tranquilidade. Este é o estado de consciência não resistente que é muito parecido com a ilustração de Lao Tse, do pequeno riacho que corre ao redor, sobre e entre as rochas, encontrando um canal aqui e um pequeno sulco ali, nunca resistindo aos obstáculos ou tentando desgastá-los para afastá-los para longe, mas segue alegremente no seu caminho. Para entrar neste estado de quietude, que é uma experiência necessária para todos nós, comecemos, antes de mais nada, por reconhecer que não há ninguém nem nada em todo este universo que, em e por si mesmo, tenha poder para nos perturbar ou prejudicar, mas que qualquer perturbação ou dano que nos venha a acontecer está na nossa reação à pessoa, à circunstância ou à condição. Enquanto nos mantivermos de acordo com o nosso mais alto senso de direito e integridade, que diferença poderia fazer se alguém nos odiasse ou desgostasse ou nos entendesse mal? Quem se magoa se somos mal compreendidos ou detestados, exceto aquele que nos entendeu mal? É claro que se falharmos em manter nosso próprio senso de retidão, honra e honestidade, a perturbação estaria dentro de nós mesmos, e isso só poderia ser corrigido voltando à ação, ao pensamento e à ação, a um ponto que medisse o nosso próprio senso de integridade. E, no entanto, estamos todos preocupados e reagimos às opiniões, estimativas e avaliações dos outros. Para mudar a estimativa de qualquer pessoa sobre nós, devemos fazer um ajuste deste conflito dentro de nós mesmos até chegarmos ao ponto de concordar com o nosso adversário e não mais resistir, mesmo mentalmente, ao que essa pessoa ou aquela ou o mundo pensa de nós. Do mesmo modo, suponhamos que exista um problema de falta ou insuficiência dos bens do mundo. Que diferença poderia fazer se tivéssemos apenas $1 no bolso, a menos que tenhamos medo da falta? O conflito seria por causa da circunstância externa ou por causa da nossa reação a ela? A circunstância externa nunca pode ser mudada por uma continuação do medo interno. Mas uma vez que podemos ver a circunstância ou condição ou falta no reino exterior, não é um poder e não é algo que deve ser combatido, mas é algo a ser resolvido dentro da nossa própria consciência. Podemos nos acomodar de volta a um estado de não resistência. Você pode sentir que isto está ignorando ou fugindo do problema, mas não está. É a única forma permanente e espiritual pela qual o problema pode ser resolvido e superado. Nesta atitude de não resistência, primeiro olhe para o problema e concorde que,
independentemente de sua natureza, ele não poderia ter poder sobre você a menos que sua reação, resistência e medo lhe dessem poder. Se você perdesse ou fosse privado de algo, seria apenas uma perda, porque você tinha colocado um valor sobre ele. Tem algum valor por ele mesmo? Tem dinheiro, uma obra de arte ou uma joia algum valor real? Enquanto você tiver a consciência de todo o suprimento, essa substância invisível que é sua consciência de Deus, verdade, que diferença faria se você não tivesse nada no mundo do efeito? Se você fica irritado, chateado ou ferido pela perda de coisas ou pessoas, é porque você colocou um valor sobre eles, e assim o conflito não é com a perda, mas com o valor que você erroneamente colocou sobre eles. Perceba dentro de si mesmo que nada no mundo externo tem qualquer valor além do que você coloca sobre ele. Não há nada neste mundo que não possa ser substituído ou reconstruído, e se o pecado ou doença devastar seu corpo, mesmo estes podem ser reconstruídos por não temer ou desprezar as condições, mas percebendo silenciosamente e pacificamente que seu corpo existe como efeito e que sua consciência da verdade é a substância, a causa e a lei para ele. Caso você se encontre objeto de inimizade, hostilidade, injustiça, desigualdade ou falta de oportunidade, perceba que essas são condições externas e de forma alguma podem prejudicá-lo, a menos que você as sustente em seus pensamentos como entidades ou poderes sobre você. Uma vez que você aprender a descartá-los e perceber que nada externo ao seu próprio ser pode entrar para contaminar, privar ou limitar, você terá concordado com o seu adversário. Você terá desistido da resistência à pessoa, coisa, circunstância ou condição que estava perturbando e dessa maneira resolverá a condição dentro de sua própria consciência da verdade. Não refute ou discuta com ele, não tente superar ou se elevar acima da situação, mas enfrente o mundo inteiro de pessoas e condições e, levando-os à sua consciência da verdade e vendo que não há poder lá fora, resolva-os e coloque-se em unificação com o Eu Divino. Se você vai à praia para um mergulho, não há problemas lá, mas à medida que você começa a pensar sobre as situações, ocorrências e eventos da vida diária, você logo tem problemas com você. Ao entrar em sua casa, não há discórdias ou desarmonias, mas talvez você tenha trazido o correio ou ligado o rádio e, de repente, esteja angustiado, perturbado e frustrado. Por quê? Não havia perturbações lá até que você trouxe seus conceitos de pessoas, lugares e condições e começou a lutar contra eles. Para viver de acordo com a sabedoria espiritual, você deve reconhecer que não existe poder fora do seu próprio ser e que nada nem ninguém pode entrar em sua consciência com o conflito. Todo o poder reside dentro de você e através da consciência espiritual que lhe foi dada, a capacidade de compreender que Deus é a substância, a lei, o infinito e a verdadeira identidade de todo indivíduo e de toda atividade, independentemente de quaisquer aparências contrárias. À medida que você pratica viver de acordo com a sabedoria espiritual, você vai descobrir, mesmo que essas pessoas e condições continuem a existir por um tempo, e que sua própria capacidade de resistir a combatê-las é a superação, e você se torna como o pequeno riacho que gentilmente corre ao redor, sobre e sob as rochas, mas nunca perde tempo e energia tentando lutar ou romper as rochas. No 2º capítulo de Daniel, você leu sobre os 4 reinos da terra destruídos por uma pedra esculpida na montanha sem as mãos. Você já visualizou o que a pedra é, e ao meditar sobre essa ideia você verá a atividade do Cristo
superando e destruindo todos os reinos temporais. Que diferença faz se o reino temporal é econômico, mental, moral, físico ou financeiro? É um reino temporal e pode ser destruído por uma pedra esculpida sem mãos. Nesta realização, você não resiste ou se rebela no reino temporal da discórdia ou da desarmonia, mas você vê que a palavra da verdade, o poder do Espírito, já dissipou todo o chamado poder do mal ou do erro. A partir deste momento, quando confrontado com um problema, não o negue ou use clichês metafísicos como se, ao fazê-lo, você estivesse enfrentando a situação. Encare o seu problema, olhe para ele e veja se ele não existe como pessoa, lugar, coisa, circunstância, condição ou lei material de um tipo ou de outro, e então faça a si mesmo esta pergunta: este assim chamado problema tem poder sobre mim? Ou é a minha reação que lhe dá poder? Não é o meu medo, ódio ou, em alguns casos, o meu amor por ele que lhe dá poder sobre mim? O ponto principal a ver é que qualquer chamado problema, por si só, não é um poder e não tem poder. A realização de um estado de paz é realizado quando os maiores conflitos de sua existência foram resolvidos dentro de você, e isso nunca pode acontecer até que você primeiro concorde que não há vitória a ser ganha no campo de batalha. Cada vez que você obtém uma vitória sobre algo ou alguém, eles permanecem apenas para voltar e lutar novamente, de modo que as vitórias no externo são infrutíferas e não provam nada. Consiga sua vitória desistindo da batalha e resolvendo todos os conflitos dentro de seu próprio ser, e eles desaparecerão no profundo e claro poço do silêncio. Na capacidade de não resistir e de descansar nos pastos verdes da paz e do contentamento, você verá a pedra esculpida sem mãos, e isso constitui a medida de sua cristandade. À medida que ponderamos e meditamos sobre estas verdades, nos afastamos dos conflitos e começamos a olhar o mundo sob uma nova luz. Começamos a compreender todos os homens como irmãos. Começamos a entender todas as coisas como sendo dadas para nosso uso e gozo, e não colocamos nenhum valor indevido sobre elas. Tem sido dito que a beleza está completamente nos olhos de quem vê. E assim é, se uma coisa é bonita, artística ou valiosa para você, é porque você a revestiu de tais qualidades. Diamantes têm muito pouco valor para aqueles que os mineram, e pérolas têm pouco valor para aqueles que as pescam. Então, dê a todas as coisas o valor da beleza, alegria e utilidade, mas não dê valor a elas que fariam você sofrer se elas se perdessem. Não ame o mundo nem as coisas que estão no mundo. Isto não significa que devemos nos afastar do mundo dos negócios, da casa ou de outras relações, mas significa nos afastar dos conflitos do mundo, não ser da opinião do mundo. Geralmente uma pessoa que está vivendo de acordo com seu mais alto senso de direito é devidamente estimada pelo mundo, mas é verdade que o mundo nem sempre pode compreender ou avaliar corretamente os valores espirituais, mas isso não importa para nós. Lembre-se disto: nunca configure uma guerra com pessoas ou condições, mas leve-as para sua consciência e ali as resolva, vendo que elas não têm poder sobre você. Você nunca saberá a importância disto até que você tenha levado um grande problema para dentro da sua consciência e, tendo desistido da batalha no reino externo, resolveu-o lá. Uma vez que você tenha feito isso, você saberá o maior segredo da vida. Você terá descoberto que é possível estar no mundo, mas não ser dele. Você terá descoberto como não resistir ao mal e como não precisa se preocupar com ninguém ou com qualquer coisa que possa privá-lo disto, daquilo ou de outra coisa. Você terá aprendido a percorrer 2 milhas em vez de 1 e aprenderá que não faz diferença se $1
ou $1 milhão lhe forem tirados, uma vez que o valor não estará nos dólares, mas na consciência da verdade dentro do seu próprio ser. E através desse discernimento espiritual, você entenderá os valores reais. Este é um universo espiritual. Todo indivíduo é o próprio ser de Deus, e como você vê que todo indivíduo e tudo neste universo é constituído pela qualidade, o caráter e a natureza de Deus, o que resta a ser combatido? Nada além de nossos conceitos e nossos falsos valores. Os céus declaram a glória de Deus, e certamente a imagem e semelhança de Deus só podem mostrar a natureza e o caráter de Deus. Sejamos, portanto, os primeiros a mostrar a obra de Deus. Este é o grande segredo. Não resista ao mal, concorde com o teu adversário rapidamente. E quando a luta e a disputa aparecerem, leve-a para dentro de sua consciência e, ao resolvê-la lá, encontrará a paz de Deus que excede todo o entendimento. Os parágrafos a seguir são registros espirituais da caneta de nosso bom amigo Henry Thomas Emblem. O Sr. Emblem é um místico cujo trabalho revela a natureza prática da consciência espiritual. Quando em dúvida e quando não temos uma orientação clara, a única coisa a fazer é esperar até recebermos o sinal de que tudo está claro. Provavelmente a razão pela qual não temos luz clara por um tempo é para nos impedir de ir em frente muito cedo. Os taoístas eram muito sábios a esse respeito. Eles sempre se continham e não faziam nada e esperavam até que o tempo chegasse e o caminho se abrisse. E então seguiam em frente sem qualquer oposição. Se avançarmos muito cedo, encontramo-nos com dificuldades em cada curva e podemos até ter de refazer os nossos passos. Se esperarmos, no entanto, pela chegada da hora de Deus, não haverá oposição alguma, mas seremos levados em uma corrente de bem-aventurança ao nosso bem maior, e todas as forças divinas se apressarão em ministrar-nos. De uma carta para Joel S. Goldsmith. O caminho do mundo é a luta com a resistência. O caminho do espírito é a gentileza com a cooperação. O caminho do homem natural é o uso da força externa. O caminho do homem espiritual é uma retirada para a força oculta. O homem exterior confia em sua própria força. O homem interior confia nos poderes invisíveis da onipotência que trabalham silenciosamente e incessantemente fora da vista. O homem dos sentidos coloca sua confiança em meios visíveis de apoio. O homem de Deus coloca sua confiança naqueles meios invisíveis de apoio, sobre os quais a pessoa comum nada sabe. Do livro Vida Sem Tensão. A vida é muito precária hoje comparada com os tempos pré-guerra, mas esta precariedade não se aplica àqueles que tomam sua posição no infinito sustentável. Para nós, a precariedade da vida é apenas uma aparência. Podemos sempre retirar-nos para a força oculta. Podemos voltar para nossos meios invisíveis de apoio. Externamente, parece que nossos meios de apoio eram nossos próprios esforços ou um estado de sociedade que a qualquer momento pode ser alterado. Mas, verdadeiramente e interiormente, somos sustentados por poderes invisíveis. Podemos recorrer a fontes inesgotáveis. Somos eternamente providos desde antes das fundações do mundo. Em vez de nos esforçarmos e lutarmos numa tentativa vã de nos mantermos com egos fortes e dominadores, nós permanecemos na força oculta. Em vez de nos esforçarmos para obter uma vantagem ou para marcar pontos sobre outra pessoa, nós prestamos serviço, não buscando recompensa ou honra. Então, encontramo-nos defendidos pela sustentação infinita.
Também descobrimos que o princípio do bem que temos servido nos apoia na hora da nossa necessidade. A vida não é o que parece, é espiritual e não material. Nossos recursos são o poder infinito e substância da onipotência. A vida de fé é como aprender a nadar. Enquanto lutarmos, estamos submersos. Mas, quando aprendemos a confiar e a apoiar-nos na onipotência, então somos defendidos e apoiados e nunca mais podemos afundar-nos novamente. Um mundo áspero pode nos dizer que somos velhos demais, que ninguém nos quer e que não há nada para fazermos. No entanto, se nos retirarmos na força oculta, se mantivermos nossa mente em Deus, se renovamos nossa força pela espera no Senhor e se buscarmos orientação da fonte de toda a sabedoria, descobrimos não apenas que os males da vida passam, mas que Deus tem um nicho na vida para nós que ninguém mais pode preencher. D. Cuidado divino, nossos meios invisíveis de apoio. Revisão da ciência do pensamento. Inspiração diária. O tumulto do mundo tem uma maneira de nos arrastar para um sentimento de medo e desânimo, e ainda assim o Mestre nos diz: seja de bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a vida eterna para que eles possam conhecer-te, o único Deus verdadeiro. João, capítulo 33, 16 e 17. No Antigo Testamento nos dizem: tu o manterás em perfeita paz, aquele cuja mente permanece em ti. Observe a palavra permanecer. Não é muito parecido com o Mestre nos dizendo para permanecer na palavra e deixar a palavra permanecer em nós? Ou a advertência de Paulo para orar sem cessar? Onde quer que tenha havido um professor ou um indivíduo inspirado que recebeu a palavra de Deus, diretamente de Deus, a mensagem tem sido a mesma: manter nossa mente em Deus, permanecer na palavra e orar sem cessar. Diretamente na proporção em que mantemos viva a palavra de Deus dentro de nós, e ao confiarmos total e completamente nesta palavra, experimentamos as harmonias, a paz, a prosperidade, a saúde e a abundância que são nossas por direito divino. Enquanto Adão estava em obediência à palavra de Deus, ele estava no paraíso. Mas quando foi expulso do Éden, ele foi obrigado a ganhar a vida pela labuta e o suor de sua testa. O Mestre nos diz que devemos ter vida e tê-la mais abundantemente, mas não por trabalho físico ou tensão mental, mas pelo Espírito de Deus que habita dentro de nós. Não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, disse o Senhor dos Exércitos. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Ao trazermos esse ingrediente ativo, o Espírito, a palavra da verdade, a palavra de Deus para a nossa alma, a vida começa a fluir alegremente, harmoniosamente, pacificamente e satisfatoriamente. Este é o segredo. Tu vais mantê-lo em perfeita paz, aquele cuja mente se mantém em ti. Então vamos começar hoje a trazer esse poder espiritual para a nossa experiência. Não será necessário esforço, trabalho ou grande aprendizado. Lhe exigirá apenas um pouco de lembrança, e até mesmo a lembrança continua apenas por um curto período de tempo, porque rapidamente se torna habitual e natural. Viver, mover-se e ter nosso ser nele. E viver na palavra e deixar a palavra permanecer em nós. Como uma libertação do esforço físico e mental da existência humana, vamos levar esta palavra à nossa alma e revê-la tantas vezes por dia quanto pudermos trazê-la para nossa lembrança consciente. Sempre que tentados a sentir-se sobrecarregados ou vencidos, lembremo-nos, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito.
Relaxe e descanse na palavra de Deus e observe com que facilidade e bem o seu trabalho será realizado. Pode ser que você tenha algum trabalho físico ou mental que esteja além da sua força ou capacidade atual. Pode haver uma demanda financeira maior do que você pode atender no momento, e em cada um desses eventos o mundo vai tentá-lo a lutar e trabalhar, a se preocupar e temer. No entanto, a palavra de Deus, entretida em sua consciência, mantida em seu pensamento, atenderá a todas as necessidades físicas, mentais, morais e financeiras que possam se apresentar. No início você pode se perguntar se isso é verdade e o que impediu que todo esse bem entrasse em sua experiência antes. A resposta é muito simples. Para a maioria de nós, a palavra de Deus é algo que lemos na Bíblia ou algo que ouvimos na igreja. Raramente percebemos que a palavra de Deus é uma coisa viva dentro de nós. A palavra de Deus é um fator vital dentro de nós se deixarmos que a palavra de Deus permaneça em nossas mentes e pensamentos. Lembre-se sempre de que nosso bem chega até nós, não pela força nem pelo poder, mas pelo gentil Espírito de Deus entretido em nossa consciência.